E aí, loucos que vão fazer os concursos feitos pela FGV, professor Anderson novamente com vocês, para mais uma aula de língua portuguesa voltada para a banca que eu considero uma das mais complexas, uma das mais difíceis do Brasil, mas até agora, quando vocês começaram a estudar, não sou concurseiro comigo, né? Na aula passada, nós começamos a falar sobre semântica. Nós falamos sobre semântica, terminamos semântica, tá? Uma parte da semântica. Hoje nós vamos começar a falar sobre o quê? Vamos começar a falar sobre um tópico do edital que a Fundação Getúlio Vargas pede com frequência na prova, que é justamente fala sobre a coesão textual e sobre os referentes textuais. Tá? Então, vocês têm que ter muita atenção para esse tópico, tá? Para isso que eu vou falar hoje, porque esse daí é um dos temas mais frequentes da Fundação Getúlio Vargas. Mais frequente não, simplesmente ele é o tema rotineiro dela, ele está presente em todas as provas da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então nós vamos começar lá no macete, eu falei um pouquinho sobre a coesão textual com vocês, tá? Mas hoje nós vamos nos aprofundar nesse tema, tá? Nós vamos falar sobre coesão e sobre a coerência. Nós vamos falar sobre esses operadores sequenciais. Ah, professor, esse operador sequencial, né? Raciocínio lógico. A língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas é puro raciocínio lógico. Tá? Então, não é só língua portuguesa. Você tem raciocínio lógico na prova de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, nós vamos falar sobre os operadores sequenciais, sobre a coesão textual, sobre os referentes textuais, porque são tópicos que estão presentes em 100% das provas da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês. Observem aqui no quadro. Quando nós falamos em Fundação Getúlio Vargas, as provas dela vão girar em torno desses 4 tópicos aqui, que estão presentes no edital, tá? Compreensão, interpretação, semântica e gênero textual. Mas, professor, e o restante do edital da FGV? Aquilo que eu já havia falado para vocês, que nós vimos lá na prova de fogo, para quem fez o módulo anterior dos macetes, né? Eu coloquei aquela última prova com 30 questões, e o que vocês observaram? Que da primeira até a última questão foi tudo que eu dei para vocês, tudo que eu gravei aqui para vocês estava presente nessa prova da Fundação Getúlio Vargas. Então, por isso que é importante nós trabalharmos a banca, não trabalharmos o edital da banca. Tá? Então, esse curso completo da Fundação Getúlio Vargas, nós vamos trabalhar aquilo que de fato cai nas provas da Fundação Getúlio Vargas, mas de uma forma mais acentuada. E o que cai na prova da Fundação Getúlio Vargas? Compreensão, interpretação semântica, e em algumas provas ela vai falar sobre gêneros textuais. Tá? Metade das provas ela vai falar sobre gênero textual. Mas o que cai geralmente nela? Compreensão, interpretação e semântica. Então, da primeira até a última questão da Fundação Getúlio Vargas, ela vai falar sobre o quê? Compreensão, interpretação e semântica. Mas a gramática não está lá, tá? A gramática está presente aqui, ó. A gramática vai estar presente lá na semântica. Ah, mas a gramática não está presente na semântica, professor. Isso daí não está nas gramáticas normativas. Semântica é uma parte diferente, sim, porque a gramática é um tipo de gramática que ela vai pedir o teu conhecimento semântico. Então, vai ser uma gramática voltada para a semântica, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. A Fundação Getúlio Vargas é capaz de fazer o quê? Ela pega uma palavrinha que tem um significado, por isso que foi importante nós estudarmos semântica na aula passada, ela pega uma palavrinha que dentro do contexto ela simplesmente vai mudar o significado dessa palavra, ela simplesmente muda o significado. Então, a palavra que é analisada, isoladamente, tem um sentido, na hora que a Fundação Getúlio Vargas pega essa palavra e joga no meio do texto dela, o que ela faz? Ela simplesmente muda de sentido. Um dos tópicos que a Fundação Getúlio Vargas vem pedindo com frequência, tá? Deixa eu só apagar aqui, que a FGV vem pedindo com frequência nas provas dela, fala sobre coesão textual. Ela quer que você conheça, tá? Ela quer que você reconheça, que você tenha o conhecimento do que é a coesão textual e do que é a coerência, tá? A coesão, coerência. E muita gente acha que a coesão e coerência são a mesma coisa. Não. Por quê? Porque nós temos textos que podem ser coerentes, mas não podem não ser coesivos. Podemos ter textos que podem ser coesivos, mas não coerentes. Tá? O exemplo que eu dei, lembra aquele exemplo que eu dei, quando eu falei bem assim para vocês, ó, lá nos macetes. Eu falei bem assim, ó, subir no pé
de manga como não tinha alface, vendia bicicleta. Lembra desse exemplo aqui, ó, quem fez o módulo passado? Subi no pé de manga para colher jabuticaba, como não tinha alface, vendia bicicleta. E pergunta, esse cara tá louco, esse cara tá maluco, perturbado, porque ele escreveu isso daqui. Tem sentido nisso daqui que eu escrevi? Não, isso aqui não tem sentido. Porque se você sobe no pé de manga é para colher o quê? Manga. Se você sobe no pé de manga para colher jabuticaba, vão achar que tu fumou maconha, né? Como não tinha alface, vendia bicicleta. O que eu quis dizer com isso? Porcaria nenhuma, tá? Não quis dizer nada. Então, se você observar, eu tenho que uma construção totalmente sem sentido. Então, toda construção que é construída, toda construção que não tem sentido, eu posso dizer que ela é uma construção totalmente incoerente. Tá? Ou seja, uma coisa sem coerência. Ah, tá, deixa eu só falar uma coisa. Eu queria parabenizar minha aluna lá do Rio de Janeiro, aquela que me recebeu no Rio de Janeiro, que é chamada Luene. Tá? O que isso tem a ver com a coerência? Porcaria nenhuma, só que eu lembrei dela agora. Tá? Ela fez aniversário ontem, eu queria parabenizar, porque ela está nesse módulo também, eu queria parabenizar você, tá, Luene? Em dezembro eu estou aí de novo, para a gente passear lá em Copacabana. Esse café do Roberto tá horrível. Horrível, horrível, horrível. Então vamos lá, tá? Então, eu tenho uma construção, tá, que não tem sentido. Então tem uma construção que não tem sentido algum. Ela é uma construção incoerente. Ela não tem coerência. O que é uma construção sem coerência? É simplesmente uma construção obscura, tá? Nós já falamos sobre isso. Uma construção obscura, uma coisa confusa que eu não consigo entender, eu não consigo entender nada que está aqui. Mas se você observar aqui, você vai falar bem assim, ó, quem subiu no pé de manga? Eu subi no pé de manga. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sujeito oculto. Eu subi onde? No pé de manga, tá? Eu tenho que adjunta adverbial de lugar. Com que objetivo? Para colher jabuticaba. Minha finalidade era o quê? Colher jabuticaba. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada adverbial final, porque dá uma ideia de finalidade. Então se você observar aqui, o que eu tenho dentro dessa oração aqui? Nós temos todos os componentes, sintáticos. Tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho uma construção incoerente, mas ela tem o quê? Ela tem os seus componentes sintáticos colocados de forma correta. Então eu consigo achar sujeito, eu consigo achar adjunta adverbial, consigo achar verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Ou seja, apesar dela ser incoerente, eu posso dizer que ela tem coesão. Aqui eu tenho o quê? Uma coesão textual. Eu não tenho coerência, mas eu tenho coesão textual. Por que eu tenho coesão textual, professor? Se ali eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender o sentido que isso está sendo construído. A semântica está simplesmente confusa. Mas a coesão dela está correta. Por que a coesão dela está correta? Porque simplesmente eu tenho o quê? Eu tenho sujeito no seu devido lugar. Eu tenho verbo no seu devido lugar. Eu tenho adjunta adverbiais nos seus devidos lugares. Então a construção, a estrutura sintática está feita de forma coesa, tá? Tenho coerência? Não. Tenho coesão? Tenho, tá? Então existem construções que eu posso não ter coerência, mas posso ter coesão. E existem construções que eu posso ter coesão, mas posso não ter coerência. Tá ok? Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Estou pensando em outra coisa, tá? Isso aqui, ó. Observe esse exemplo aqui agora, ó. Eu necessito você. Ó, eu necessito você. Você conseguiu entender o que o autor quis passar aqui? Eu necessito você. Você consegue entender, né? Que ele, na verdade, necessita de alguém, né? Eu necessito de você. Essa seria a construção. Você consegue entender a mensagem que ele quis passar, não é verdade? Então isso aqui tem o quê? Isso aqui tem sentido. Se tem sentido, porque você consegue entender a mensagem, eu posso dizer que ela é o quê? Que é uma construção coerente, tá? Ela é coerente por quê? Porque você conseguiu entender a mensagem que ele quis
passar. Eu posso dizer que eu tenho coesão nessa construção aqui? Não. Por que eu não posso dizer que tem coesão? Porque os componentes sintáticos estão colocados de forma equivocada. O que faltou aqui? Eu tenho um objeto direto no lugar do objeto indireto. Tá? Então, se me falta uma preposição aqui, nesse lugar, ó, aqui teria que ter o quê? Uma preposição. O correto seria o quê? Eu preciso de você. Então, faltou o quê? Faltou uma preposição. Então, se faltou uma preposição, faltou coesão textual. Tem coerência? Tem, porque eu entendo a mensagem. Tem coesão? Não, porque os componentes sintáticos estão colocados de forma equivocada. Tá? Um exemplo, se eu falar bem assim, ó, assistir um filme, tá? Dá licença aqui rapidinho. Assistir um filme de ação, assistir um filme de ação. Brasileiro fala errado desde a infância. A culpa é daquela professora desgraçada lá do primário, tá? Aquelas antigas lá que falavam bem assim pra você. Quando você fala assim, professora, se eu tivesse pegado aquele ônibus, ela fala, dá um tapa em ti. Não é pegado, menino, é pego. Ela dá vontade de matar. Aquela mesma que falou que o substantivo concreto, aquilo tudo que você pode ver e pode pegar, quando na verdade o substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Tá? A culpa não é só dela, é do jornal também, tá bom? O jornal é o maior responsável pelo brasileiro falar errado hoje em dia, tá? Eu já vi um jornal falar bem assim, ó, Geise Arruda acabou aderindo à campanha não alguma coisa, não mereço ser estrupada, ele falou bem assim, estrupada, quem fez isso é um estrupício, tá? É um estrúpido que fez isso daqui. Então, se você observar, o jornal é responsável pelos brasileiros falar de forma equivocada. Aí o que acontece? Você vai convidar a menina ao cinema, né? Você vai falar assim, vamos assistir um filme de ação. Tá? Brasileiro é acostumado a falar isso. Alguém vai falar bem assim, vou assistir uma novela. Alguém vai falar bem assim, eu vou assistir a uma novela. O cara fala assim, esse cara é embusteiro, só quer falar bonito, ainda fala errado. Tá? Quando na verdade o correto é o quê? Eu preciso assistir a uma novela. Vamos assistir a um filme. Quando eu falo bem assim, eu vou assistir um filme de ação, você consegue entender a mensagem? Consegue entender a mensagem, tá? Você consegue perceber que esse assistir, na verdade, é de ver, presenciar, tá? De ser espectador. Porém, por mais que tenha sentido aquilo que você falou, que você conseguiu estabelecer uma comunicação, a regência verbal foi feita de forma equivocada, porque quem assiste, no sentido de ver, presenciar, de ser espectador, assiste a algo, assistir a alguma coisa. Então, por mais que tenha o quê? Coerência, tá? Então, não é uma Constituição coerente. Faltou o que na Constituição? Faltou coesão, tá? Então, não é uma Constituição coesiva. É coerente porque consegue estabelecer uma comunicação, mas não tem coesão porque os componentes sintáticos estão feitos de forma equivocada, tá? Eu vou apagar aqui o quadro rapidinho, que nós vamos já para a tela do computador. Pode colocar aí, Roberto, na tela do computador aqui, que eles vão acompanhar em casa. Então vamos lá, tá? Nossa aula de hoje vai falar sobre coesão textual, tá? Para iniciar, e em seguida nós vamos falar sobre referentes textuais. Então a coesão textual significa o quê? É o texto que tem a sua estrutura feita de forma correta, que tem que estabeleça toda a relação sintática. É um texto bem feito, um texto bem colocado, com todos os componentes, que é aquele que segue fielmente os padrões da norma culta. Então, para começar, nós vamos ter a definição de coesão textual, tá? Então vamos lá. Coesão textual, a partir dos elementos componentes do texto e do encadeamento entre eles, analisa e comenta aspectos relacionados a seleção e combinação lexical, conectivos e seus efeitos, elementos de referência interna e externa. Aí que entra o quê? Aquela parte de anáfora, catáfora, tá? Então siga adiante aqui, ó. São as corretas conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Enquanto a coesão se preocupa com a superfície textual, tá? Se preocupa com o quê? A coesão se preocupa com a forma, tá? Então a coesão, do jeito que eu falei, da forma que eu falei para vocês, tá? Se preocupa com a forma. Como a forma? Se seus componentes sintáticos estão colocados de forma adequada, se todos estão no seu devido lugar. A coerência discute os significados, tá? Ou seja, a semântica expressa pelo texto, ou seja, pelo seu conteúdo. Um texto coeso não é necessariamente coerente e vice-versa. No entanto, os dois aspectos tendem a estar ligados. Então, foi justamente aquilo que eu falei para vocês. Um texto coeso,
não é necessariamente coerente. Nem o texto coerente é necessariamente coeso, mas os dois sempre vão estar ligados. E é isso que a Fundação Getúlio Vargas vai começar a explorar nas provas dela e vai querer saber se você consegue observar essa diferença entre eles. Tá? Então vamos seguir adiante. Observe esse exemplo. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Então, se você observar, aí eu não tenho sentido, tá? Observe aí, leia aí comigo, ó. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Aí você fala assim, pô, esse cara bebeu. Tá, bebeu, não bebeu não, tá? Faz tempo que eu não bebo, mentira, eu enchi a cara, não enchi não, mentira de novo. Aí olha só o exemplo 2, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Então se você observar o exemplo 1, nós temos o quê? Nós temos um texto coeso. Por que nós temos um texto coeso? Porque todos os componentes sintáticos estão sendo colocados de forma adequada, tá? Então os componentes sintáticos estão todos em seu devido lugar. Mas a coerência não existe. Por quê? Porque simplesmente você falou uma coisa sem sentido. Não há sentido naquilo que está sendo falado. Ó, observe de novo comigo. Ó. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Então isso é simplesmente uma construção sem sentido, uma construção obscura, tá? Uma construção que não tem nexo textual. Aí no exemplo 2 ele fala bem só, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Se você observar esse exemplo 2, você pode perceber que ele tem o quê? Que ele tem coerência. Por que ele tem coerência? Porque ele consegue te passar uma informação, mesmo sem uma construção frasal, tá? Ele consegue te passar essa informação, tá? Melhor, mesmo sem uma construção oracional. A informação consegue ser passada. Então o que eu tenho? Eu tenho um texto coerente, porque ele consegue estabelecer uma comunicação, você vê sentido nele, tá? Você fala bem assim, ó, a crise financeira causou aumento do dólar e, consequência, diminuiu as importações. Então é isso que você consegue entender. Mas o que está faltando aqui? Está faltando a ligação entre as orações. Então eu tenho coerência, mas não tenho coesão. Então no exemplo 1 nós temos um texto coeso, mas sem coerência. No exemplo 2 nós temos um texto coerente, mas sem coesão. Seguindo adiante, nós temos alguns marcadores, tá, da coesão. O primeiro desse marcador é chamado de anáfora. Tá? Aí nós vamos falar sobre coesão textual, sobre a coesão referencial. Então, o primeiro exemplo é anáfora. Então, na anáfora nós temos o quê? Elementos de substituição que remetem a um termo já mencionado, é uma remissão para trás. Então, lá na anáfora nós temos elementos de substituição que remetem a um termo já mencionado. Então, nesse caso aqui, nós temos uma remissão para trás. Como assim uma remissão para trás? Aquilo, tá, que já foi o referente textual, na verdade, tá, o demonstrativo, nesse caso aqui, vai falar sobre algo que já foi citado anteriormente dentro do texto. Lá nos macetes nós falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos falar novamente. Isso aqui eu só vou exemplificar, vou dar um resuminho, aí depois nós vamos cair em cima desses assuntos. Observe esse exemplo aqui, ó. A advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar disso, esta tinha direito à defesa e aquela faria de tudo para garanti-lo. Então vamos observar aqui, ó. O isso retoma o predicado anterior. Estava certo, ó. A advogada estava certa da culpa da sua cliente. Apesar disso, esse disso se refere o quê? O disso se refere ao fato dela estar certa da culpa da cliente. Aí ele fala que o esta retoma a cliente, ó. Esta tinha direito à defesa. O esta se refere a quem? Se refere a cliente. E aquela faria de tudo para garanti-lo. O aquela substitui, nesse caso aqui, a advogada. E o retoma o quê? O direito de a defesa. Ele fala bem assim, ó, e aquela faria de tudo para garanti-lo. Ela faria o quê? Para garantir o quê? Para garantir o direito de defesa. Tá? Então, quando o termo referencial remete a algo, tá? O que é remeter? Ele faz o que? Uma remissão para trás, significa que isso é chamado de anáfora. Então, anáfora é o quê? Quando o elemento de substituição faz uma remissão, tá? Ele remete a um termo já mencionado. Tá? Então, ele fala sobre algo que já foi dito anteriormente dentro do texto. Então, quando isso acontece, nós temos uma coisa chamada anáfora. Agora, observe aqui o próximo. Nós temos outro marcador de coesão que é chamado de
catáfora, tá? Nós temos aqui uma coisa chamada cataforismo. Elementos de substituição que remetem a um termo que ainda será mencionado. Então, nós temos o quê? Uma remissão para frente. Para deixar isso daqui mais simples, significa o quê? Que seu referente textual ainda vai ser mencionado, tá? Então, na catáfora, o seu referente textual vai ser dito a seguir, ainda vai ser mencionado. Observe isso daqui, ó. Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito, aumentar a qualidade de vida, aumentar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e letrados. O que acontece aqui, ó? Ele antecipa a palavra político, tá? Então ele se refere a quem? Observe a Constituição. Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito. Então ele está falando que é político, mas esse político ainda não foi falado, ele foi dito a seguir. Aumentar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos. Propósito, antecipa a oração seguinte, tá? A Fundação Getúlio Vargas adora utilizar esse tipo de questão, tá? O referente textual é uma oração que vai ser dita a seguir. Ele vai falar, pessoal, em relação aos componentes do texto, analise os comentários a seguir. Aí ele vai falar, bem assim, ó, propósito tem como referente textual a oração seguinte, ela vai fazer isso com você. Então, propósito, tá? Por mais que não pareça, por mais que poucas pessoas saibam, ele vai ser considerado uma catáfora, porque o seu referente textual está sendo dito a seguir. Ele fala sobre uma oração inteira. Aí ele diz que todos é o quê? Pobres e ricos, tá? Todos está fazendo o quê? Ele está resumindo. Pobre e rico está fazendo o quê? Ele está enumerando, tá? Então tem uma forma mais generalizada, tá? Para as formas específicas. Aí, isso daqui é catáfora, tá? Isso daqui é um marcador de coesão referencial, que ajuda na coesão textual. Agora observe isso daqui, outro marcador de coesão, que é a chamada sinonímia que nós vimos na aula passada, tá? Nós entendemos o que é sinônimo. O que é sinônimo? Só para relembrar, ela marca um significado, um sinônimo, dependendo do contexto, mas por equivalência ou aproximação. Então nós temos a sinonímia que diz o seguinte: elementos de substituição que guardam traços semânticos comuns com o referente, ou seja, é quando o seu referente é substituído por um sinônimo. Lembra que eu falei? Não há sinônimo perfeito. E a Fundação Getúlio Vargas vai fazer isso com você. Ela vai pegar um sinônimo por aproximação, um sinônimo por equivalência. Aí ela diz bem assim, ó: vi uma garotinha correndo em minha direção segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou, a menina deu um abraço e deixou o pacote caído no chão. Então, se você perceber, garotinha foi substituído por quem? Por menina, tá? Então, garotinha foi substituído por menina. E quando ela fala de embrulho, quem é que substitui a palavra embrulho? O pacote. Então, se você observar, nós temos o quê? Nós temos relações de sinonímia, tá? Nós temos o quê? Temos um sinônimo por aproximação ou equivalência. Isso daqui também é o quê? É um marcador de coesão textual. Então, nós temos marcadores de coesão. Observe a seguinte, nós temos uma sinonímia, que é chamada de sinonímia por hiperonímia. Então, o que é a sinonímia por hiperonímia? A sinonímia por hiperonímia é nada mais nada menos que a substituição pelo nome de um grupo ao qual o referente pertença. Troca por elemento mais amplo. Como a troca por elemento mais amplo? Observe o exemplo. Era notória a enorme antipatia que Tom Jobim nutria por Manuel Bandeira. O que sequer imaginávamos é que o poeta, quem era o poeta? Era Tom Jobim ou era Manuel Bandeira? O poeta era Manuel Bandeira. O que sequer imaginávamos é que o poeta teria feito ao músico para que a situação chegasse a esse nível. Então nós temos o quê? Uma relação de sinonímia por hiperonímia, que ele está fazendo o quê? A substituição pelo nome de um grupo ao qual o referente pertence, ou seja, troca de um termo mais específico por um termo mais amplo, tá? Mais generalizado. Tá? Aí o que tem aqui? Nós temos poeta que substitui Manuel Bandeira e temos músico que se refere a quem? A Tom Jobim. Então, poeta é hiperônimo de Manuel Bandeira e música é hiperônimo de Tom Jobim. Aí nós temos outro tipo de sinonímia que é sinonímia por hiponímia. Ela é muito parecida com a sinonímia por hiperonímia. Então perceba a diferença entre as duas. Nós temos sinonímia por hiperonímia e temos a sinonímia por hiponímia.
Na sinonímia por hiponímia, nós temos a substituição por elemento do grupo designado pelo referente. Troca por um elemento mais restrito. Então, as duas são diferentes, tá? Enquanto naquele caso, nós tínhamos o quê? De um termo mais restrito para um termo mais amplo. Aqui nós temos o quê? Do termo mais amplo para o termo mais restrito. Observe aqui, ó, o boxeador, tá, olha aqui o que eu tenho. Eu tenho um termo mais amplo. Desceu do carro afirmando que não falaria de religião. Desde que Mike Tyson é quem? O boxeador. Então nós temos o quê? A substituição do termo mais amplo por um termo mais restrito. Desde que Mike Tyson se converteu ao islamismo. O islamismo substitui quem? Religião. Então nós temos aqui um termo mais geral para um termo mais específico. Então essa é sinonímia por hiponímia. A FGV vai perguntar esses nomes para vocês? Não, tá? Não. Mas professor, por que você está falando? Só para você entender o que é cada uma. Aí nós temos aqui uma sinonímia, que é a sinonímia com peso argumentativo. Tá? O que é um peso argumentativo? Aqui no quadro comigo. Nós vamos falar sobre isso, espero que hoje ainda. Tá? Então, o peso argumentativo é a mesma coisa que um peso subjetivo. O que é esse peso argumentativo ou peso subjetivo? É nada mais, nada menos aquele que marca a opinião de alguém. Tá? Nesse caso aqui, ele vai marcar uma opinião do autor. Tá? Então, o peso argumentativo é a mesma coisa que o peso subjetivo, que é aquele que marca uma opinião. Alguém dá uma opinião. Então, essa é a sinonímia com peso argumentativo. Tá? O que está dizendo aí no material de vocês? Está falando assim, ó. Por vezes, a sinonímia, além de funcionar como mecanismo de coesão, pode ser usado como forma de o emissor expressar a sua opinião sobre o referente. Tá? Então, por vezes, a sinonímia, além de funcionar como mecanismo de coesão, pode ser usada como forma de o emissor expressar a sua opinião sobre o referente. Então, essa é a sinonímia com peso argumentativo. Por que você tem que argumentar? Você tem que argumentar para convencer alguém da sua opinião. Se você está tentando convencer alguém da sua opinião, nós temos um peso argumentativo, ou seja, um peso subjetivo. Tá? Existem provas da Fundação Getúlio Vargas que ela vai pedir questões que falam sobre a marca da subjetividade, ou seja, os textos que são chamados de textos argumentativos. Nós vamos dar uma olhada nisso daqui hoje ainda. Tá? Observe o exemplo. Lula, assim como Vinícius de Moraes, bebe além da conta. A diferença é que o gênio, quando bebia, criava poemas imortais. Já o analfabeto, se você perceber aqui, o que está acontecendo aqui? O autor desse texto simplesmente deu uma opinião. Tá? Ele deu uma opinião. Através dessa opinião, o que ele fez? Ele utilizou argumentos. Para que alguém utiliza argumentos? Simplesmente para convencer alguém da sua opinião. Convencer alguém do seu ponto de vista. Então, essa é a sinonímia com peso argumentativo, tá? O que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Porque essa parte desses conceitos que eu queria passar para vocês, eles acabaram agora. Aí vocês vão vir aqui para o quadro comigo, tá bom? Esse material que está no quadro vocês não vão receber, tá? Vai ser tudo através de teoria. Aí vocês vão vir para o quadro comigo, agora bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá? Porque hoje nós vamos falar justamente sobre gêneros textuais, que é um tipo de questão frequente nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Depois do gênero textual, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pular para os referentes textuais para encerrar essa primeira parte, esse primeiro tópico, tá? Então vamos lá. Observe aqui no quadro comigo. Tipo de questão da Fundação Getúlio Vargas, que ela pede algumas provas, e muitos de vocês terão nas provas, vai falar sobre gêneros. Vai falar sobre gêneros textuais. Aí, em nível de vestibular, para quem está estudando vestibular, o cara vai estudar o quê? O cara vai lá, vai estudar narração, vai estudar descrição, vai estudar a dissertação, vai estudar crônicas, vai estudar contos,
etc. Tá? Então ele vai estudar vários gêneros textuais. Mas quando eu falo em relação à Fundação Getúlio Vargas, o que me interessa um pouquinho? Narração e descrição vai me interessar um pouquinho. Ela vai pedir questões sobre narração e descrição. Hipoteticamente ela pedirá, tá? Não posso dizer que ela vai pedir, porque ela trabalha com quem? Ela trabalha com a dissertação, tá? Mas professor, de dissertação só não está em redação, não. Dissertação é o quê? É nada mais, nada menos que um texto que a Fundação Getúlio Vargas chama, que nós conhecemos, que são chamados de textos informativos, tá? São textos informativos, que podem ter tons narrativos e descritivos. Isso daqui você já sabe. O que é uma descrição? Descrição é quando alguém descreve fatos. O que é narração? Quando alguém narra fatos. Todos eles têm tons descritivos. Mas ela vai trabalhar basicamente com quem? Com a dissertação. E o que vem a ser a dissertação? A dissertação é nada mais, nada menos que um texto chamado de texto informativo. O que um texto informativo faz? Qual a intenção de um autor que produz um texto informativo? O nome já diz tudo. Ó. O objetivo dele é passar uma informação. O objetivo do texto informativo, do autor do texto informativo, é passar uma informação. Informar alguém de alguma coisa. Nessa informação aqui, eu posso ter textos descritivos e textos narrativos. Um exemplo disso foi uma prova que a Fundação Getúlio Vargas fez, que falava sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Nessa prova, ele falava bem assim, ó, em relação ao trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, ela falava bem assim, nós podemos perceber a predominância do texto informativo e descritivo. Se você lesse o texto que ele dava, nós realmente tínhamos o quê? Descrições na carta de Pero Vaz de Caminha. Porque o que a carta de Pero Vaz de Caminha fazia? Ela descrevia minuciosamente a nova terra encontrada. Mas qual era o objetivo da carta de Pero Vaz de Caminha? Informar o rei de Portugal sobre o novo mundo, a nova terra que eles encontraram. Qual era o objetivo principal da carta de Pero Vaz de Caminha? Informar o rei sobre o andamento aqui da terra encontrada, o que estava acontecendo aqui na nova terra. Tá? Mas para isso, o que ele fazia? Ele usava tons descritivos. Mas essa questão da Fundação Getúlio Vargas falava assim, ó, ele tinha predominância descritiva e informativa. Quando eu falo em predominância, apenas uma coisa pode imperar. Se eu falar bem assim, ó, predomina duas coisas, é a mesma coisa que falar bem assim, ó, subir para cima, descer para baixo, atravessar para o outro lado, tá? Então tudo isso é o quê? Isso aqui é considerado uma ambiguidade, porque se predomina, só pode predominar uma coisa, só uma coisa pode mandar, tá bom? Então se você observar aqui, ó, o que vai acontecer? Na dissertação, nos textos informativos, o que acontece? Ele só tem um objetivo principal, informar. Tanto que a carta de Pero Vaz de Caminha tem um objetivo principal, passar uma informação. E a carta de Pero Vaz de Caminha pertence a uma escola literária chamada de quê? De literatura da informação, que é chamada a literatura dos viajantes, tá? A literatura de informação. Qual é o objetivo principal? Passar uma informação, tá? Então esse é o objetivo principal dos textos informativos. Mas o que vai acontecer? Os textos informativos para a prova da Fundação Getúlio Vargas vão se dividir em dois, tá? Em duas linguagens, tá? Vão predominar duas linguagens. Uma linguagem dela que vai predominar vai ser a linguagem chamada linguagem expositiva. A outra linguagem vai ser chamada de linguagem subjetiva. Tá? Então nós vamos ter textos informativos, tá? Em que vai se dividir em duas linguagens. Uma linguagem vai ser chamada de linguagem expositiva, outra linguagem vai ser chamada de linguagem subjetiva. Essa linguagem subjetiva,
ela vai ser chamada também pela Fundação Getúlio Vargas de linguagem argumentativa. Tá? A linguagem expositiva são justamente aqueles textos que são chamados de textos objetivos. Tá? Então nós temos a linguagem expositiva, que é em textos objetivos, e a linguagem subjetiva, que é também chamada de linguagem argumentativa. E os textos informativos também são chamados de textos dissertativos. Qual a intenção desse texto aqui? Ele só tem um objetivo. Objetivo de passar uma informação. Aí o que vai acontecer? O que você vai ter que verificar aqui nesse tipo de texto? Você vai ter que observar a forma com que o autor passa essa informação. Porque em alguns momentos ele pode se posicionar, ou seja, ele pode expressar uma opinião. Então, o autor do texto pode expressar uma opinião, ou ele pode agir de forma neutra, tá? Então, nos textos informativos, o objetivo principal é fazer o quê? Passar uma informação. Essa informação pode expressar uma opinião do autor do texto, ou ele simplesmente pode agir de uma forma neutra, ou seja, ele pode não se posicionar. O exemplo que eu costumo dar é assim, ó. De repente eu posso falar bem assim, o autor do texto diz assim, os assaltantes, uma quadrilha de assaltantes invadiu a casa de tal deputado, a polícia foi acionada, eles trocaram tiros com a polícia e morreram. Tá? O que eu fiz? Eu simplesmente peguei a notícia da forma que chegou para mim e passei adiante. Tá? Então eu passei a notícia da forma que ela chegou e passei adiante. Eu mostrei a favor da morte dos bandidos? Não. Me mostrei contra as mortes dos bandidos? Não. A única coisa que eu fiz foi falar assim, ó, os bandidos assaltaram, trocaram tiros com a polícia e morreram. Só peguei a notícia e passei, joguei a notícia daquela forma. Eu expus os fatos, tá? Então, quando isso acontece, quando esse posicionamento é neutro, tá? Ou seja, o autor do texto não é contra nem a favor dos fatos, o que ele está fazendo? Ele está apenas expondo os fatos da forma que os fatos chegaram para ele. Então nós temos o quê? Nós temos um texto informativo expositivo. Por que expositivo? Porque ele só tem um objetivo, expor os fatos sem se posicionar. Tá? Então texto informativo ou dissertativo expositivo, quando o autor do texto expõe fatos sem se posicionar, tá? Sem dar uma opinião. Então eu vou ter essa linguagem expositiva, quando o objetivo for de passar uma informação, o autor não se posiciona. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma linguagem que é chamada de linguagem subjetiva. Vamos pegar o mesmo exemplo. Aqui em Manaus nós temos um radialista chamado Alberto Pellegrini, que apresenta um jornal, ele apresenta umas notícias aí. Tá? Todo dia de manhã ele só fala sobre morte. Tá? Se eu abrir o rádio, tá? Porque ele é um jornalista de rádio, se eu abrir o rádio, no momento que ele estiver dando as notícias, simplesmente vai ter sangue ali dentro, tá? Porque ele só fala de morte, esse cara. Aí ele expõe os fatos, ele passa uma informação, ele é jornalista, ele vai lá e coloca um texto para passar uma informação, tá? Ele fala sobre os crimes que aconteceram. Aí ele tem uma forma de passar isso daqui muito peculiar, tá? Ele fala bem assim, ó, vamos supor, vou tentar imitar o Alberto Pellegrini, passando esse exemplo que eu dei agora para vocês, tá? Os bandidos, uma quadrilha invadiu uma residência de tal deputado, trocaram tiros com a polícia e acabaram levando a pior, acabaram morrendo. O que ele fez? Ele passou de uma forma expositiva. Ele apenas expôs os fatos da forma que aconteceram, tá? Ele narrou os fatos, ele descreveu os fatos. Mas qual era o objetivo principal? Passar uma informação. Agora, olha só a forma que ele faz para falar isso. Ele faz dessa forma mesmo. Ó. Os bandidos
uma quadrilha de bandidos invadiram a casa do deputado, trocaram o tiro com a polícia e os bandidos morreram, os bandidos morreram. O que ele fez? Se você observar a entonação da voz dele, você percebe a alegria na morte dos bandidos. Então é isso que você vai ter que verificar na Fundação Getúlio Vargas. Porque para você poder classificar o gênero textual, tá? Esse texto informativo, para você conseguir diferenciar ele do expositivo para o subjetivo, você vai ter que observar os detalhes. Por quê? Porque é um mínimo detalhe que a FGV coloca lá na questão, que você, simplesmente ela praticamente pode estar escondida. Tá? Então você vai ter que observar caso a caso. Você vai ter que observar do título do texto até o ponto final, para poder dizer se eu tenho uma linguagem expositiva ou se eu tenho uma linguagem subjetiva. Tá? Então, quando ele faz isso, quando ele mostra alegria na morte dos bandidos, quem é que não mostra? O que ele está fazendo? Ele está expressando uma opinião, tá? Ele está se posicionando. Ele está se posicionando a favor da morte do bandido, mostrando que ele gostou da morte dos bandidos. Então, ele expressou uma opinião. Quando ele expressa uma opinião, ele utiliza o quê? Ele utiliza uma linguagem subjetiva. Ele utiliza uma postura subjetiva. Subjetivismo, nós lembramos de quem? Lá da escola literária chamada romantismo, na qual tem o que? A exaltação do eu. Tá? Então, o subjetivismo exalta o eu. Então, quando nós falamos da opinião do autor do texto, nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma linguagem subjetiva, que a Fundação Getúlio Vargas também chama de quê? De linguagem argumentativa. Mas, para diferenciar as duas, você tem que observar os mínimos detalhes, porque a FGV é sacana nesse tipo de questão. Ela não coloca uma coisa simples, ela quer fazer pegadinha com você, ela quer saber se você tem a capacidade de raciocinar em relação a isso, tá? Então, muito cuidado quando for falar de Fundação Getúlio Vargas, tá? Porque ela é uma das bancas mais complexas do Brasil. Olha só esse exemplo. Nós já sabemos o quê? Que o texto informativo é aquele que tem o objetivo de passar uma informação, que vai se dividir em expositivo ou subjetivo, que também pode ser chamado de objetivo ou argumentativo. Tá? Então já sabemos disso. Nós sabemos que expositivo é quando o autor passa uma informação sem se posicionar, sem dar uma opinião. E nós sabemos que o subjetivo ou argumentativo é aquele que expressa a opinião do autor do texto. Tá? Observe aqui na esquerda comigo. Aqui na esquerda comigo, Roberto. Observe uma coisa. Eu vou dar um exemplo que eu dei nos macetes que é muito interessante. Nós teve uma prova da Fundação Getúlio Vargas em que esse daqui era o título do texto. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá, esse aqui é o título do texto. Brasil tem carga tributária leve para ricos, diz estudo. Aí, nós tínhamos um texto, tá? Ela começava a falar, né, o texto aparecia aqui. Aí o autor do texto falava justamente sobre esse estudo, tá? Sobre esse estudo que falava sobre que o Brasil tinha uma carga tributária leve para ricos. Aí você observa o texto, aí você não vê posicionamento do autor do texto, porque ele só está passando o quê? A informação que esse estudo passou. Aí o que acontece? Quando chegou na hora da prova da Fundação Getúlio Vargas, ela colocou algumas alternativas. Ela falou, pessoal, esse texto é um texto expositivo. Tá? Ela falou, pessoal, é um texto expositivo, ele é dissertativo expositivo. Aí lá na última alternativa ela falou que esse texto era um texto argumentativo. Ela falou, pessoal, referente a gênero textual, esse texto pode ser caracterizado como um texto argumentativo. Aí o que aconteceu? Essa foi a resposta correta. Para surpresa de muitos e muitos e muitos concurseiros que fizeram essa prova. Aí eu viajando um pouquinho por esses fóruns de concurseiros que tem aí pela internet, né, coloquei no Google, o que aconteceu? Eu vi que muitos deles não conseguiam entender por que esse texto era considerado como
argumentativo e não expositivo. Aí alguns falam assim, mas é estranho, como é que a banca, eu não consigo ver a marca opinativa do autor do texto, a gente tenta até falar bonito, nós não vemos um posicionamento do autor do texto, nós não vemos a marca da subjetividade. Aí o que aconteceu? Por quê? Porque muitos candidatos, estou falando para você, concurseiro aí em casa, muitos candidatos, quando vão ler textos em prova, eles esquecem do título do texto. Eles esquecem do título do texto. A resposta para essa questão estava exatamente no título do texto. Lê esse título do texto comigo. Brasil tem carga tributária leve para ricos, diz estudo. Mas, professor, eu não continuo não vendo o posicionamento do autor, porque o autor está falando o que o estudo diz sobre essa carga tributária leve. Só está passando o dado científico desse estudo. A exceção de uma coisa, tá? Que muitas pessoas não observaram. Observe a palavra leve. Lembra que eu falei para vocês que são os mínimos detalhes que têm que ser observados? Se você observar, ó, a palavra leve, ela está escrita entre aspas. Ela está escrita entre aspas, por quê? Porque o autor simplesmente utilizou da ironia. O autor foi irônico. Por que o autor foi irônico? Porque, na opinião dele, esse estudo não era leve. Ele utilizou a ironia porque ele queria falar outra coisa. Mas, simplesmente, ele não poderia distorcer as palavras desse estudo. Tá? Então, quando ele colocou leve, ele começou a falar assim, é leve na opinião das pessoas que fizeram esse estudo. Porque, na minha opinião, na opinião dos brasileiros, essa carga tributária é pesada. Então, a marca da subjetividade estava na ironia do autor do texto. Então, um detalhe mínimo, tá? Um detalhe ínfimo que vocês têm que observar. Aí alguém vai lá e me pergunta, mas professor, como é que eu não sei que quem colocou essas aspas foi o estudo? Estudo é uma coisa séria, eles usam dados científicos, eles não podem ser irônicos. Tá? Se você perceber aqui, ele não está nem tentando destacar essa palavra, aí, simplesmente eu observo uma ironia. O estudo não pode usar ironia, porque é o quê? É um dado científico sério, ele faz um levantamento sério. Então, eles não só tem que utilizar o quê? A linguagem objetiva. Eles têm que utilizar a linguagem científica, objetiva, tá? Da forma que realmente são. Então, as aspas foram feitas pelo autor do texto, tá? Não pelo estudo. Então, a subjetividade estava exatamente nas aspas. Então, é exatamente esses detalhezinhos, tá? Esses detalhes ínfimos que vocês têm que observar. São detalhes pequenos, mas que na hora da prova vão fazer muita diferença, principalmente quando for falar de gênero textual, tá ok? Agora observe outra coisa aqui. Nós sabemos que um texto expositivo é aquele que não marca a opinião do autor do texto, o autor do texto não se posiciona. Ele é simplesmente neutro, ele pega a informação, ele tem o objetivo de passar uma informação e simplesmente joga. A informação foi essa, aconteceu desse jeito, ponto, acabou. E que o texto subjetivo é aquele que marca a opinião do autor do texto. Aí, o que vai acontecer? A Fundação Getúlio Vargas, em relação a esse tema, ou não, tá? Porque esse tipo de questão pode estar no texto expositivo ou no texto subjetivo, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre um adjetivo. Tá? Ela vai falar bem assim, ó. O enunciado mais corriqueiro é esse aqui. Um adjetivo é utilizado para caracterizar um substantivo. Aí você fala assim, opa, uma questão de gramática. É uma questão de gramática que a FGV vai pedir agora. Graças a Deus, vai chover pedra. Aí quando você olha o resto do enunciado, ela fala bem assim, assinale qual das alternativas abaixo, nós temos um adjetivo. Ela vai falar bem assim, assinale qual das alternativas abaixo, nós temos um adjetivo de valor subjetivo. Essa daqui é uma das questões dela. Um adjetivo é utilizado para se referir a um substantivo e caracterizá-lo. Assinale qual das alternativas abaixo, nós temos um adjetivo de valor subjetivo. Aí quem nunca ouviu falar disso daqui, ó, adjetivo de valor subjetivo, muita gente não ouviu falar, tá? Por quê? Porque muita gente não fala sobre esse tipo de questão da Fundação Getúlio Vargas. Aí o que acontece? Você olha para essa questão, tá? Olha lá para a sua caneta e você fala, e agora o que eu vou marcar? Você vai lá e pimba, chuta, tá? Você simplesmente vai chutar, tá? Ia chutar até hoje, porque eu vou falar para vocês o que é isso daqui. Um adjetivo de valor subjetivo
é nada mais, nada menos aquele adjetivo que marca uma opinião. É aquele adjetivo que marca uma opinião. Eu posso dizer que essa opinião é só do autor do texto? Não necessariamente do autor do texto. Então, essa opinião aqui pode ser a opinião de qualquer um, tá? Não apenas a opinião do autor do texto. Qualquer um dentro do texto pode pegar um adjetivo, caracterizar um substantivo e, através dessa caracterização, estar dando uma opinião, não necessariamente do autor do texto. Então, é por isso que o adjetivo de valor subjetivo pode estar tanto nos textos objetivos quanto nos textos subjetivos, tá? Na linguagem expositiva ou na linguagem argumentativa, tá? Porque pode marcar a opinião de qualquer um. Tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês, tá? Eu tenho esse pincel, por exemplo. Se eu chegar para você e falar bem assim, ó, esse pincel é vermelho. Quando eu falo que esse pincel é vermelho, o vermelho é um adjetivo que está caracterizando quem? O pincel. Eu posso dizer que é na minha opinião que esse pincel é vermelho? Não, a não ser que eu seja daltônico, né? Então, esse pincel é vermelho. Se esse pincel é vermelho, o que acontece? Eu estou dando a característica própria desse pincel. Então, eu não posso dizer que o adjetivo tem valor subjetivo. Por quê? Porque é a característica própria dele. Não é, na minha opinião, que o pincel é vermelho. Mas, se de repente alguém chegar bem assim para mim e falar bem assim, ó, esse pincel é bom. Esse pincel é bom. Aí, se eu falo assim, não, esse pincel é ruim. Tá? O que vai acontecer? Tanto bom quanto ruim estão marcando uma opinião. Ruim é a minha opinião e bom na opinião de outra pessoa, tá? Então, quando eu falo bem assim, ó, esse pincel é ruim, o ruim está fazendo o quê? Ele está dando uma opinião, está caracterizando o substantivo pincel, mas através de uma opinião. Quando isso acontece, nós falamos que nós temos um adjetivo de valor subjetivo. Por que um adjetivo de valor subjetivo? Porque simplesmente marca uma opinião, tá? Só do autor do texto? Não, de qualquer um. A Fundação Getúlio Vargas vai dar questões tão simples assim? Na maioria das vezes, não. 99,99999% das vezes ela não vai fazer isso. O que a Fundação Getúlio Vargas vai fazer? Ela vai utilizar adjetivos, tá, que estão sendo utilizados através da relação de sinonímia por equivalência ou aproximação. Quem é que lembra daquela prova da Fundação Getúlio Vargas, em que alguém falava bem assim, ó, detentos falava de detentos enjaulados. Quando eu falo de detento enjaulado, ela falava bem assim, ó, assinar códigos alternativos abaixo, nós temos os pares de adjetivos de valores subjetivos. Ou seja, até foi legal, porque ela falou assim, ou seja, aqueles que marcam, que tem uma marca opinativa. Ela colocou bem assim, ó, detentos isolados, e outra expressão, ela falou bem assim, ó, que os presos viviam em condições subhumanas. Tá? Fala bem assim, ó, detentos enjaulados, condições subhumanas. Aí vamos aqui analisar enjaulado, tá? Já falei várias vezes dessa palavra com você. Aí quem percebe assim, ó, quando ele fala em enjaulado, ele está simplesmente utilizando uma espécie de sinônimo em que vai lá e chama detento de animais, está falando que os detentos são sendo tratados como animais. Não é bem assim, você tem que observar isso daqui a fundo, tá? Você tem que inferir o que realmente o autor quis dizer. Quando ele falou em detento enjaulado, detento está como? Detento está detido, detento está preso. Jaula é utilizada para quê? Jaula é utilizada para prender animais. Ah, então ele está falando que detento é um animal. Não, não é bem isso daqui. Se o animal está preso, eu posso dizer que o animal está como? Está encarcerado. Então, quando eu falo que o detento está enjaulado, o detento está preso, o detento está encarcerado. Então, enjaulado não é a opinião do autor do texto, é a característica própria do detento. A característica própria do detento de estar dentro de uma carceragem, está dentro de uma jaula, dentro de uma prisão. Ou seja, é a mesma coisa que eu falei assim, ó, detentos encarcerados, não enjaulados como animais, tá? Encarcerados. Então, isso daqui não marca a opinião do autor do texto. Então, nós não temos um adjetivo de valor subjetivo, tá? Por quê? Porque não marca a opinião do autor. Ele utilizou um sinônimo por
aproximação. Ele está falando jaula é igual a prisão. Prisão é a mesma coisa que jaula. Aí quando eu venho aqui embaixo, falo bem assim, ó, esses presos viviam em condições subhumanas, tá? Subhumana, eu posso dizer que preso vive em condição subhumana? Não, na opinião de alguns, os presos vivem em condições subhumanas. Na opinião de outros, os presos vivem muito bem, obrigado, tá? Essa condição subhumanas é mais lá pro pessoal dos direitos humanos, tá? Então, condições subhumanas não é a característica própria do preso. Então, condições subhumanas é o quê? É a marca opinativa de alguém. Na minha opinião, os presos vivem bem na prisão. Na opinião da família deles, eles vivem em condições subhumanas, tá? Então, isso é um adjetivo de valor subjetivo. O que é um adjetivo de valor subjetivo? Aquele que marca a opinião do autor do texto, ou melhor, do autor do texto ou de qualquer outra pessoa dentro do texto. Ele pode existir nos textos objetivos ou nos textos subjetivos, mas tem que denotar o quê? Uma opinião, um posicionamento, tá ok? Então vamos seguir adiante, tá? Vou apagar aqui. Aí, para terminar essa parte de gênero textual, continuando sobre os textos subjetivos, a Fundação Getúlio Vargas, em algumas provas dela, ela pegou e falou bem assim, ó, assinale qual das alternativas abaixo marca um texto argumentativo e polêmico. Qual texto abaixo retirado do texto marca, tem a presença de um texto argumentativo polêmico. O que acontece? Quando o texto é argumentativo e polêmico, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter a marca da subjetividade. Ele tem que ter essa marca da subjetividade. Ou seja, expressar a opinião de alguém. Quando dentro desse texto, tá, desse texto subjetivo, o autor do texto fala bem assim, ó, ele utiliza os argumentos dele, né, ele quer argumentar, aí ele vai falar bem assim, ó, em relação a esse tema, não houve um consenso. Ou seja, alguém foi a favor e alguém foi contra. Alguns foram a favor, outros foram contra. Ou seja, eu levantei uma polêmica, tá? Eu levantei uma polêmica. Então, quando isso acontece, nós vamos dizer que nós temos um texto argumentativo, polêmico. Mais uma coisa importante, ele só vai ser argumentativo e polêmico quando o autor do texto, dentro do texto, falar para você. Alguns foram a favor, outros foram contra. Só aí que nós vamos ter um texto argumentativo polêmico. Em outro caso, ele só vai ser o quê? Só pode ser argumentativo desde que tenha o quê? A marca da subjetividade. Qual é a marca da subjetividade? Aquela que marca a opinião do autor do texto, que marca o posicionamento do autor do texto. Tá ok até aí? Então, em relação ao gênero textual, é isso que nós temos que saber. Tá? Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou falar um pouco sobre um estilo de questão da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, nos textos subjetivos, tá, que tem a marca da subjetividade, ela pega alguns textos em que o autor faz uma pergunta. Tá? Então, em várias provas dela, vocês vão ver isso acontecer. Dentro do texto de valor subjetivo, o autor vai fazer uma pergunta dentro do próprio texto. Tá? Ela vai falar, pessoal, em relação à pergunta feita pelo autor do texto, no parágrafo tal, tá? Nós podemos assinar qual a afirmativa correta. Aí ele vai te dar várias opções, vai falar assim, ó, a pergunta é feita para o leitor a fim de verificar a sua opinião. Isso daí é ridículo, tá? Então essa sempre vai ser considerada errada, por quê? Porque quando eu falo de prova, tá, para concurso público, não interessa a opinião de ninguém, só interessa a opinião de quem? Do autor do texto. Não interessa a opinião de mais ninguém. Aí o que vai acontecer depois? Ela vai colocar outro tipo de alternativa. Ó, é respondida pelo autor do texto. Como é que o autor do texto faz a pergunta para ele mesmo? Então essa aí não pode ser considerada correta. Tá? Ela não é considerada correta. Aí a questão que vocês têm que resolver quando o autor do texto faz a pergunta, tá? A alternativa que vocês vão ter que marcar como correta é aquela que diz assim, ó, a pergunta feita pelo autor do texto não supõe qualquer tipo de resposta. Então, essa é a resposta que você vai ter que marcar quando o texto for subjetivo. Lá dentro das questões vai aparecer uma questão que vai falar sobre uma pergunta feita pelo autor desse texto de valor subjetivo. O que você vai marcar? Não supõe qualquer tipo de resposta. Mais uma coisa importante. Só quando essa pergunta foi feita pelo autor do texto, tá? Quando o autor do texto fizer essa pergunta.
ela não supõe qualquer tipo de resposta. Aí ela vai colocar bem assim, não possui qualquer resposta possível. Então é isso que vocês vão marcar. Numa das provas da Fundação Getúlio Vargas, ela já sabendo que alguns concurseiros sabiam desse tipo de questão corriqueira, o que ela fez? Ela mudou um pouco a vertente disso aqui. Ela fez bem assim, ela utilizou um texto subjetivo, na qual um autor fazia uma pergunta e tinha as mesmas alternativas. É respondida pelo leitor, é respondida pelo autor do livro, é respondida pelo autor do texto, não supõe qualquer tipo de resposta. Essa prova tinha um título do texto, tinha um texto que se chamava Os que Podem Ver Mais Alto. Dentro desse texto, tá, nós tínhamos uma coisa que era chamada marca da intertextualidade. Uma coisa chamada intertextualidade. O que é intertextualidade? Dentro do texto, ou seja, é um texto dentro de outro texto. Como um texto dentro de outro texto? O autor do texto vai pegar trechos de outros autores, vai jogar dentro do texto dele para fazer sua obra. Tá? Exemplos são as citações. Tá? Citações é considerada intertextualidade. Paródias de música são consideradas o quê? Intertextualidade. Um exemplo bom para dar para vocês é aquela música do Renato Russo, que falava sobre amor, que falava assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Nós temos o quê? Nós temos um trecho da Bíblia que o cantor, tá, que o autor da música utilizou para fazer a sua música. Então nós temos o quê? A intertextualidade. Então, o que acontecia? Nessa prova, nesse texto, os que podem ver mais alto, o autor do texto falava bem assim, certa vez li um livro, tá? Aí eu falei assim, comenta o autor do livro. Ele utilizava essa expressão, comenta o autor do livro. Aí o que ele fez? Ele pegou um trecho do livro em que o autor do livro falava, comenta o autor do livro. Lá no final dessa fala do autor do livro, esse autor do livro faz uma pergunta. Aí para ali. Aí o que acontece? Aí o autor do texto retoma o controle do texto, aí começa a dissertar, começa a falar sobre aquele tema que ele estava falando. Por que o autor do texto utilizou o livro? Tá? Para poder dar o seu posicionamento a seguir. E de que forma ele dá esse posicionamento? Porque ele utiliza essa pergunta para responder essa pergunta. Então é dessa forma que a Fundação Getúlio Vargas faz pegadinha para tentar enganar você, porque você fica atrelado que, quando tiver uma pergunta dentro do texto subjetivo, a resposta vai ser sempre a mesma, não há resposta possível. Mas o que ele fez? Ele utilizou a intertextualidade, um texto dentro de outro texto, um texto de outro autor, falado pelo autor do próprio texto. E quem fazia a pergunta era o autor do livro ou o autor do texto? Era o autor do livro. Qual era a resposta? Eu poderia dizer que a resposta é que não tem resposta possível? Não. Ela é respondida pelo autor do texto. Essa era a resposta correta, tá? Porque não era o autor do texto que fazia a pergunta, era o autor do livro sobre o qual ele falava. Então, cuidado com esse tipo de questão. Outro tipo de questão corriqueira em relação aos textos subjetivos fala justamente sobre a mania dos autores do texto fazerem referência a outras pessoas dentro desse texto. Então, um texto subjetivo, ele é chamado de quê? De texto argumentativo. Você que já fez TCC, que já fez artigo científico, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um trabalho final, né, de curso. O trabalho final de curso, você vai ter que fazer o quê? Uma argumentação. Dentro dessa tua argumentação, você vai defender o quê? Uma ideia tua. Para defender essa tua ideia, você não vai utilizar dados de outros autores, não vai utilizar dados científicos que foram estudados anteriormente para poder embasar a tua construção. Então é exatamente isso que o autor do texto faz. Essa é a intenção do autor dos textos subjetivos quando ele fala sobre outros livros, quando ele fala sobre outros autores. Porque eles estão falando assim, a opinião desse cara é igual à minha. Tá? Qual é a resposta para esse tipo de questão? Quando ele pergunta qual foi o objetivo do autor do texto ao citar tal pessoa que tem uma opinião parecida com a sua? A resposta praticamente é a mesma, para dar credibilidade à sua opinião. Tá? Então, essa é a resposta para esse tipo de questão. O autor do texto cita outras pessoas na progressão do texto, tá? A opinião de outras pessoas, que é para dar credibilidade à sua opinião. Então, é por isso que ele utiliza outros autores, por isso que ele ele faz referências a outras pessoas, para dar credibilidade à sua
opinião, tá? Então, em relação ao gênero textual, é apenas isso que vocês vão ter que saber, tá? Vocês não precisam saber mais nada em relação ao gênero textual. Mas o que vocês vão ter que fazer? Resolver exercício. Por quê? Porque não vai adiantar eu falar um monte de coisa aqui. Se você deitar a cabeça no travesseiro e pensar só no jogo do Brasil, você vai esquecer tudo que eu falei. Então, bichinho, exercite muito, tá ok? Então, sobre gênero textual, é só. Aí vamos ficar por aqui porque eu vou ali tomar o café horrível que o Roberto fez, tá? Até daqui a pouco, pessoal.